E aí, gente, tudo bem? Felizes? Com fome de Jesus? Vamos lá para 1 João, capítulo 1. Pô, no finalzinho da adoração, Jesus mudou minha palavra. Aí eu vou ser obrigado a seguir o Espírito prazerosamente essa noite. Então eu vou falar um pouco sobre uma comunidade apostólica. Vou falar um pouco sobre o próprio apóstolo João, o Evangelho de João. E aí a gente vai desenvolvendo até a gente compreender um pouco sobre discipulado e família espiritual. Amém? Sua Bíblia aberta, vamos orar juntos. Queria que você fechasse os seus olhos e você mesmo no seu lugar começasse a orar, se apresentar diante do trono de Deus, preparando um ambiente para que a palavra de Deus flua e ela seja assertiva nesse lugar, ela penetre no nosso coração, nossa alma, nosso espírito, nosso corpo e mude nossas vidas. Então eu queria te convidar a você colocar volume na sua voz, você fechar os seus olhos e você começar a falar diretamente com Deus nesse momento. Espírito de Deus, revele o seu Filho essa noite. Revele a pessoa de Jesus a nós agora. Revele, Deus, o coração de Jesus, a mente de Jesus. Nós oramos, Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. E nós clamamos, Deus, por uma direção essa noite. Clamamos, Deus, para que o Senhor fale aos nossos corações, mude a nossa vida, Deus. Nos dê, Pai, espírito de sabedoria e revelação. Abra, Deus, os nossos olhos espirituais para que nós possamos ver. Deus, nós oramos por uma comunidade fraternal essa noite. O Senhor reavive, Deus, o sentimento fraternal essa noite. Aviva a Tua palavra essa noite, Pai. Nós nos expomos à luz da Tua palavra essa noite, Deus. Em nome do Senhor Jesus. Meus amigos, a primeira carta de João, ela foi escrita já tanto o Evangelho quanto a primeira carta de João, ela foi escrita na sua idade mais avançada. Então essas cartas e esses conjuntos literários joaninos, eles são frutos da maturidade de João. Ele já tinha, quando isso aqui foi terminado, toda a literatura joanina, já devia ter os seus 100 e poucos anos. E ele tinha muita coisa viva no coração, amadurecida, e ele era o último dos apóstolos vivos. E isso é muito importante porque todos nós estamos muito habituados à teologia paulina, ou seja, a teologia de Paulo. É certo que Paulo, ele foi talvez o maior teólogo do Novo Testamento, mas João, o apóstolo João, ele também tem toda a sua importância, já que João, ele é o último apóstolo, e ele que deixa a última marca na igreja, para que a igreja ande em fundamentos corretos. Então João, ele fecha essa primeira era do cristianismo, do nascimento do cristianismo. E aqui já estava nascendo muita heresia, e a heresia ela nasce a partir de fundamentos estabelecidos que futuramente são distorcidos. Então a teologia bíblica do Novo Testamento ela já estava praticamente definida.
Então já estava surgindo hereges. E esses hereges, eles se parecem muito com os coaches que a gente encontra por aí hoje. Porque a gente precisa dar nome aos bois. E a heresia que estava surgindo nos tempos finais aqui de João era a gnosis, ou seja, o relacionamento com Deus pela experiência, sem uma vida prática de obediência e sem uma vida como se é o mesmo Espírito, porque o Espírito ele não nos aparta. Vamos lá? O Espírito não nos divide, o Espírito não nos distancia. Isso não é obra dele. Isso é obra do nosso coração individualista, egocêntrico, idólatra de nós mesmos e do nosso estilo de vida. Uau. Então, se você vive uma vida individualista, entenda que você está se posicionando contra o Espírito de Deus. Por que eu estou dizendo isso? Porque 1 João capítulo 1, versículo 1 vai dizer: o que era desde o princípio. E aí começa tudo no plural. O que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado, e as nossas mãos tocaram a respeito do verbo da vida. Quem está escrevendo isso aqui? João, o apóstolo. E é engraçado porque ele é o último dos apóstolos. Não tinha sobrado ninguém. E a lógica aqui é que ele deveria escrever isso no singular. O que eu vi, o que eu ouvi, o que eu apalpei, isso eu comunico a vocês. Mas isso não é João. Isso não é igreja. Igreja é um lugar plural. Então eu não estava com Jesus na ressurreição, mas eu estava. Porque Efésios capítulo 2 vai dizer que Ele me ressuscitou com Cristo, e me assentou em lugares celestiais com Ele. Então, eu não estava na ressurreição, mas Deus me ressuscitou com Cristo. Catarina explica: não, isso é místico. Então você precisa entender que a vida comunitária, através do Espírito, te conecta à realidade apostólica. Você não vive apostolicamente sozinho. Você não vive profeticamente sozinho. O mito da caverna de Elias é um mito demoníaco, que diz que Elias passou a vida inteira na caverna como profeta, e aí a gente tem desculpa para viver isolado. Mentira. Ele passou um dia na caverna e voltou com a obrigação de levantar discípulos. Então João, ele está escrevendo para uma comunidade que vê, ouve, contempla e apalpa Jesus através de uns aos outros. Então o corpo de Cristo, ele é místico, mas ele é físico quando eu apalpo alguém do meu lado. Eu já estou pregando a mensagem inteira, mas eu vou voltar do primeiro ponto e a gente vai ver tudo isso. Eu só estou introduzindo. Então aquilo que eu vejo, ouço, eu preciso apalpar em comunidade. Porque eu não sou um lobo solitário, eu não sou filho de coaching. Vamos lá, alguém. Então abra comigo lá em João capítulo 1. Nós te amamos, Senhor Jesus. Nos conecte uns aos outros. Espírito de Deus, gere alianças aqui. Então eu preciso te dizer, o Evangelho de João, ele é o Evangelho das memórias do apóstolo João. Se você vai estudar um pouco de teologia, você vai descobrir que João, ele tem 90% de conteúdo único do Evangelho no seu Evangelho que ele escreveu.
Ou seja, o evangelho de João é o evangelho das suas memórias pessoais. Ele vai escrever a partir daquilo que ele viu pessoalmente, coisa que só ele viu, coisa que só ele presenciou. E com o tempo a gente vai vendo isso aqui, porque eu vou crescendo na revelação aqui do evangelho de João. Mas a verdade é que João, antes de ser discipulado por Jesus, ele era discipulado por alguém. Ele já era um discípulo antes de ser discípulo de Jesus. Porque em João capítulo 1, versículo 35, vai falar que João Batista estava na companhia de 2 dos seus discípulos. Então diz assim: no dia seguinte João estava outra vez ali, e 2 dos seus discípulos estavam com ele. E vendo passar Jesus, João Batista clamou e disse: eis aqui o Cordeiro de Deus. E os 2 discípulos, ouvindo-o dizer isto, o seguiram. E Jesus, voltando-se e vendo que eles o seguiam, disse-lhes: que buscais? E eles disseram: Rabi, que traduzido quer dizer mestre, onde moras? E ele disse: vinde e vede. Foram, e aqui está a informação técnica, foram e viram onde morava, e ficaram com ele aquele dia, e já era quase a hora 10ª, quase 10 da noite. Olha isso aqui, João está falando da sua memória. Eu estava com João Batista em algum dia depois do batismo de Jesus, e aí Jesus estava passando do outro lado da rua, e João Batista disse: eis o Cordeiro de Deus. E eu, que sou alguém treinado por João Batista, automaticamente eu abandonei o meu coaching, abandonei o meu líder, e eu falei assim: eu vou seguir alguém melhor, eu vou seguir alguém mais excelente. É interessante que João, o apóstolo, ele era tão discipulado por João Batista, porque João Batista, ele diz: eis o Cordeiro de Deus. João, o apóstolo, entendeu toda a mensagem. Ele conhecia a linguagem de João, ele conhecia as visões de João, a palavra profética de João, a profecia de João. E quando ele diz: eis o Cordeiro de Deus, ele já sabia: é o cara que eu tenho que seguir, é o cara que eu tenho que abandonar tudo. Por quê? João foi discipulado por João. E vocês devem saber que João, o nosso apóstolo, ele foi o discípulo amado de Jesus, certo? Amém ou não amém? Mas eu tenho uma teoria de que João, o nosso apóstolo, foi o discípulo amado 2 vezes. Porque ele é a pessoa que João Batista concede as mais profundas revelações sobre Jesus. Isso revela, presta atenção, Dani, isso revela o coração de João, o apóstolo. Como é que um cara consegue ser o discípulo amado das 2 principais figuras do Novo Testamento? Que tipo de coração João, o nosso apóstolo, tinha para ser o favorito 2 vezes? Que tipo de absorção, de discipulado, de vida, de teologia, de doutrina, de estilo de vida esse homem tinha, a ponto de os maiores homens de Deus do Novo Testamento confiarem toda a revelação a ele. Então, João, ele tem muito o que nos ensinar sobre seu discípulo amado, porque seu discípulo que Jesus mais ama fala sobre seu discípulo que Jesus confia, que Jesus tem segurança, que Jesus pode falar qualquer coisa para ele, que ele não vai se ofender, ele vai absorver todas as palavras de Jesus. Então, discipular tem a ver com você ser uma esponja. Você precisa parar de ser um sommelier de Jesus. Ah, Jesus falou isso para mim. Deixa eu ver. Jesus, vou querer outro vinho. Esse aqui eu já experimentei antes. É meio fraco esse aqui, Jesus. Eu estou mais sofisticado.
Jesus, se você botar uma pedra para mim, eu como agora, pô. Esse é o discípulo amado. Ele não fica, ele está num banquete, ele vai comendo de tudo com Jesus. Ele não tem resistências no seu coração a conta o que Jesus faz. E ele ama Jesus profundamente para ficar no pé de Jesus o suficiente para Jesus cansar dele. Eu amo o quão João fica no pé de Jesus para não perder nada. Porque quando a gente vai olhando os próximos capítulos, a gente vai ver, cara, cadê os outros discípulos? Eu quero focar aqui rapidamente no capítulo 3, olha aí comigo. Eu vou resumir essa história. O Nicodemos, eu ia falar Augusto Nicodemos, meu Deus. Oh, Jesus, me perdoa. Eu sou podre mesmo, esse coração. O Nicodemos aqui, que é outro Nicodemos. Nossa, até... Cadê a Ritalina, Jesus? Nicodemos aqui era um fariseu e o principal dos fariseus. Algumas versões vão dizer que ele era o príncipe dos fariseus, ou seja, ele era o cabeça dos fariseus, aquele que ensinava os fariseus. Só que ele começou a crer em Jesus, e ele não podia confessar Jesus publicamente. E Nicodemos, ele pede uma reunião secreta com Jesus. Vocês estão aí? E nessa reunião secreta, ele não podia ser visto, e dessa reunião secreta com Nicodemos, não podia vazar nada dali do que ia acontecer, porque senão ia ferrar mesmo com Nicodemos. Só que Nicodemos estava tão interessado em Jesus que ele teve uma ideia. Ele falou assim, cara, vamos fazer essa reunião de noite, na madrugada, onde ninguém vai nos ver, ninguém vai nos ouvir. Jesus falou assim, eu só vou se eu for acompanhado. E Jesus escolheu alguém para ir com ele, o discípulo amado. Catarina, como é que você sabe disso? Porque aqui no capítulo 3, Jesus está conversando com Nicodemos. Olha aí comigo o versículo 6. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito, não é necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes nem de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse-lhe, como pode ser isto? Jesus respondeu e disse, tu és mestre em Israel e não sabe, você não consegue entender nem isso que eu estou te dizendo? Versículo 11, que é o chave aqui. Na verdade eu te digo, que nós dizemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Você entende que Jesus está falando no singular aqui com Nicodemos, e de repente ele mete um plural. John Raymond, ele vai dizer que João, ele foi o escriba de Jesus. E nessa cena, provavelmente João estava quietinho aqui, só ouvindo a conversa entre Nicodemos e Jesus. E de repente, subitamente, Jesus, ele pega João, ele diz, você não acredita no que nós vimos. Você não acredita no que nós sabemos. Agora se coloca no lugar de João, o discípulo amado. Faz 2 dias que eu estou andando com Jesus e de repente eu tenho o mesmo testemunho de Jesus. Faz 2 dias que eu estou andando com Jesus e eu já sei o que Ele sabe. Meu Deus! Como é que eu vi o que Ele viu? Como é que eu sei o que Ele sabe? Como é que Jesus me insere no testemunho daquilo que Ele viu do Pai, daquilo que Ele conhece do Pai? Sabe o que é isso? Meu Deus! Discipulado! Meu Deus!
Discipulado é você chegar ontem numa igreja e no primeiro dia você já se sente parte. E no seu coração começa a arder. Eu sei do que ele está falando. Eu vivo isso aí. Isso aí também é meu. Eu faço parte disso aí. Meu Deus. Jesus começou a discipular João, dizendo: o que eu vejo te pertence. O que eu testemunho te pertence. O que eu experimento de Deus te pertence. Entende que para Jesus convencer Nicodemos, ele usou a voz de uma comunidade. Eram 3 pessoas aqui, e Jesus podia falar por ele mesmo, mas Jesus insere um discípulo na fala dele e diz: isso aqui é o que nós sabemos e testificamos. Sabe o que Jesus quer fazer disso aqui? Uma comunidade de discípulos. Curitiba não tem que ouvir o Farley. Curitiba tem que ouvir a Cornerstone. Discípulos que se posicionam para ver exatamente o que Jesus está vendo. Amor, na verdade eu te digo, Nicodemos, que nós dizemos, vamos lá, meus amigos, discipulado é carregar a mesma linguagem. Discipulado é carregar o mesmo conhecimento. Discipulado é carregar o mesmo testemunho. O que vimos, ouvimos e apalpamos. Você entende de onde veio o Evangelho de João? João é esse discípulo que está em muitas conversas secretas de Jesus. É interessante porque João, todos os discípulos saem para comprar comida para Jesus, mas João fica para ouvir a conversa entre ele e a mulher samaritana. Alguém tinha que anotar para contar para a gente. Eu quero que você entenda que toda cena que nós vemos em João, nós precisamos entender que ele está ali de canto, observando Jesus. Você não tem a sensação de que quando você está lendo o Evangelho de João, você está ouvindo exatamente a voz de Jesus? Qual é essa sensação que você tem? Sabe por que essa sensação? Porque João absorveu o jeito de Jesus falar. Ele absorveu a linguagem de Jesus. Ele absorveu o jeito de Jesus enxergar as pessoas. Ele absorveu o jeito de Jesus se comunicar. Ele absorveu o jeito que Jesus sente. Pertencer a uma comunidade não é pertencer a apenas um culto de domingo. Pertencer a uma comunidade é pertencer a um testemunho. Vamos lá, gente. Talvez você não estava aqui um ano atrás, mas o que você viu esse final de semana te conecta. Isso te faz você carregar o mesmo testemunho. Eu amo o apóstolo João. Vem comigo no capítulo 13. Tendo Jesus dito isso, turbou-se em espírito, ou seja, o seu espírito se agitou, e afirmou dizendo: na verdade, eu vos digo que um de vós há de me trair. Então os discípulos olhavam uns para os outros, sem saber de quem ele falava. Ora, um dos seus discípulos, aquele a quem Jesus amava, estava reclinado no peito de Jesus. Então Simão Pedro fez sinal a este para que perguntasse quem era aquele de quem Jesus falava. E inclinando-se ele sobre o peito de Jesus, disse: Senhor, quem é?
Respondeu Jesus: é aquele a quem eu der um bocado molhado. E molhando o bocado, deu a Judas Iscariote, filho de Simão. E após o bocado, entrou nele Satanás e disse: pois Jesus, o que fazes, faze-o depressa. Você já percebeu que esse relato aqui não está em nenhum lugar da Bíblia? Porque só alguém próximo o suficiente de Jesus podia relatar o que estava no coração dele. A autoridade para escrever isso aqui não era de quem perguntou, era de quem ouviu. Não era de Pedro que falou assim: pergunta para ele de quem ele está falando. Não, era do discípulo que estava reclinado no peito de Jesus. E a gente pode perceber que João começa meio que jogar no emocional com Jesus aqui, para saber o que ele queria. Porque ele já estava deitado no peito de Jesus, e ele se inclina um pouco mais no peito de Jesus e pergunta: Senhor, quem é? Isso revela o acesso de coração que João tinha com a pessoa de Jesus. E tinha coisas que, por causa do coração de João, Jesus só falava para João. Jesus tinha 70 discípulos. Dentro desses 70 discípulos ele tinha 12. Dentro desses 12 ele tinha 3. Dentro desses 3 ele tinha 1. E João aqui está nos ensinando um estilo de vida que nos faz com que não só João seja o discípulo amado, mas sejamos uma comunidade joanina, uma comunidade de discípulos amados, que sabem se relacionar em profundidade com Jesus. Então o que esse texto nos ensina é que talvez nós, como discípulos de Jesus, ou discípulos dentro de uma comunidade, precisamos mudar as nossas perguntas, se nós queremos ir mais fundo. Então quando você vai sentar para ser discipulado, você quer um conselho ou você quer um discipulado? Discipulado não é a mesma coisa que gabinete. No gabinete você chega, você se confessa, você pede conselho para cuidar do seu filho, da sua filha, para você se acertar com a sua esposa. Isso é gabinete. Aí você escolhe o que você ouve do seu pastor. Precisa ter isso sim na igreja, mas isso não quer dizer que você é discipulado. O discipulado não te propõe a dar conselho. O discipulado te propõe a te ensinar a viver, a andar com as suas próprias pernas. No discipulado, eu não oro por você para ouvir Deus por você. No discipulado você fala assim: ô Cantarino, eu queria comprar uma Hilux ou um BYD. O que eu faço? Não sei, o que você ouviu de Deus? Então o discipulado não te propõe a te dar respostas práticas sobre a sua vida. Ele te propõe a você desenvolver um relacionamento com Deus, onde você mesmo consegue fazer perguntas a Deus, e Deus te responder profundamente. Então, se nós queremos ser discipulados de verdade, nós precisamos sair das nossas perguntas rasas. Porque perguntas rasas vão nos levar a respostas rasas. Nós precisamos sair da nossa realidade terrena. E eu não estou falando de uma experiência de arrebatamento. Eu estou falando de uma perspectiva onde tudo que você quer de Deus é uma solução para a sua vida momentânea aqui. Se nós queremos ser verdadeiramente profundos em Deus, que tal a gente começar a fazer perguntas sobre a eternidade, sobre o coração de Jesus, sobre como Ele está, como Ele se sente com Curitiba, com a nossa igreja. Vamos lá. Se queremos ser profundos, precisamos parar de fazer perguntas individualistas.
se queremos ser profundos, eu não quero fazer perguntas sobre o boleto. Não que eu não possa fazer isso, mas além do boleto eu quero saber o que Jesus está fazendo, qual é o plano dele, qual é a vontade dele. E meus amigos, a verdade de Jesus, ela vai entrando em nós e vai encontrando lugar em nós, de maneira onde eu não apenas absorvo, mas eu me torno alguém que transmite Jesus exatamente como Ele é. É engraçado porque João é o apóstolo que nos dá uma imagem perfeita sobre quem é Jesus. Uma imagem madura, onde Jesus não é apenas homem, mas Jesus é completamente Deus. A gente não vê isso em Mateus, a gente não vê isso em Marcos, a gente não consegue ver tanto isso em Lucas, mas quando nós entramos no Evangelho de João, nós nos deparamos com profundezas de Jesus. João, ele é tão profundo que ele vai mais profundo que o próprio Moisés. Porque Moisés escreve: no princípio criou Deus os céus e a terra. João, ele vai antes da criação e diz: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo é Deus. No primeiro versículo de João a gente já toma um soco de eternidade. E a eternidade começa a modular, educar, como diz Paulo para Tito. A graça de Deus nos educa. A graça de Deus, ela é pedagoga. A graça de Deus nos discipula a nos comportar de maneira eterna e não momentânea. Então o discipulado de Jesus nos faz ser menos reativos, menos emocionais, menos almáticos. O discipulado de Jesus, ele nos tira de uma perspectiva terrena, nos insere numa perspectiva celestial. É engraçado porque lá em João capítulo 4, todo mundo está falando de comida, de bebida, e Jesus diz: erguei os vossos olhos e vede. Sabe de uma coisa? A gente precisa erguer os nossos olhos do nosso âmbito natural, para enxergar aquilo que Jesus está fazendo na eternidade. A eternidade não é um deslocamento da nossa realidade, onde a gente vai viver num monastério. Mas, meus amigos, eu quero ser afetado pela eternidade, para representar Jesus bem onde eu estou. Eu não represento Jesus através de um livro de teologia, por melhor que ele seja. Eu represento Jesus através de relacionamento íntimo, próximo. Deixa eu perguntar: Jesus te discipula? A gente vive falando que a gente é discípulo de Jesus, mas eu quero te perguntar: Jesus te discipula? Jesus te diz não? Jesus te diz: não faz isso? Não, mas não estou falando de pecado. Você estava indo numa direção e Jesus fala para você: não. Eu amo Jesus porque Jesus, ele está conversando com Pedro lá em Mateus 16, e ele diz: Pedro, bem-aventurado és tu, filho de Jonas, porque não foi nem carne nem sangue que te revelou essas coisas, mas meu Pai que está no céu foi quem te revelou. E eu te digo que tu és Pedro, porque sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão. Dar-te-ei as chaves do céu, e aquilo que ligares na terra será ligado no céu, e aquilo que desligares na terra será desligado no céu. E o próximo versículo vai dizer: tendo dito essas coisas, Pedro chamou Jesus de canto. Tendo dito essas coisas, Jesus começou a abordar o assunto da sua morte e ressurreição. Pedro, ouvindo isso, ele chama Jesus de canto e fala assim: ó Jesus, tem compaixão de você, tem pena de você, você não vai morrer. Presta atenção, o cara que acabou de ter a revelação que faz nascer a igreja, ele começa a repreender Jesus por causa da cruz.
que Jesus diz para ele: afasta de mim, adversário, porque você não compreende as coisas do céu. Meu Deus, esse é Jesus. Você está escalonando, cara. Você teve uma revelação sobrenatural, e Jesus vem te dar no meio. Pá, sai, Satanás. Tchau. Mas Jesus, eu acabei de entender. Mas isso não quer dizer que você não tem orgulho no seu coração. Espírito de sabedoria, profundidade, não pode gerar orgulho. Profundidade em Deus não há rejeição ao sofrimento. Meu amigo, a gente não precisa ter pena de Jesus ou pena de algum irmão. A nossa missão não é arrancar sofrimento das pessoas. Vem para Jesus e para de sofrer. Não sei se é só comigo, mas depois que eu comecei a seguir Jesus, minha vida ficou pior. Mas alguém aqui? Porque não existe essa coisa de vem para Jesus e para de sofrer. Porque não existe evangelho sem sofrimento. Pedro queria ser super espiritual, evitando os sofrimentos que o evangelho nos produz. Oh, Jesus tem compaixão de você. A gente é discipulado por Jesus. Sabe que Jesus diz assim para a gente: senta um pouquinho. Se você ouvisse mais Jesus te parando, Jesus te freando, você não ficaria tão ferido quando alguém te arranca o microfone. Você não ficaria tão ferido quando alguém te repreende na igreja. O pastor te dá uma repreensão, e aí fala assim: e aí, cara, tá tudo bem? Não, pastor, Jesus me fala coisas piores. Tá tudo bem, pastor, estou pronto, pode falar o que for, estou aqui. Se a gente fosse mais discipulado por Jesus, a gente teria menos mimimi, menos ferida, menos espírito de divisão. João 17. É muito interessante porque quando Jesus vai para o Getsemane, ele vai para o lugar onde ele tinha que orar. Ou seja, ele volta ao mesmo lugar porque ele fez do jardim um lugar de oração. E nesse lugar de oração ele leva 3 discípulos. E no Evangelho de Marcos a gente vai perceber, porque o Evangelho de... Você sabe que Marcos não foi um discípulo direto de Jesus, né? Ele era filho espiritual de Pedro, o apóstolo. E Pedro está supervisionando a escrita desse evangelho. E Pedro, quando ele erra, ele dá uma escondida, ele dá uma mascarada nos erros dele. Mas graças a Deus, porque vem João e expõe, né? Então quando a gente lê o evangelho de Pedro, ou de Marcos, a gente vê Jesus orando no Getsemane. E Pedro e Marcos vão dizer que os discípulos dormiram. É ou não é verdade? E que de repente Jesus vem até Pedro e repreende ele, porque eles estavam dormindo. Mas ali havia 3 discípulos, Pedro, Tiago e João, para orar com Jesus. Mas para mim é muito estranho. João no capítulo 17, no capítulo do Getsemane, ele escrever 26 versículos de uma oração estando dormindo. Eu acredito, Fábio, na inspiração bíblica. Mas falar para mim com esse cara que estava dormindo enquanto Jesus orava é osso. Jesus, quando repreende, ele deve ter repreendido Pedro e Tiago, porque João estava bem acordado para ouvir as palavras de Jesus e absorver a maneira que ele ora. Porque no evangelho de Mateus, Marcos e Lucas, nós temos uma oração chamada Pai Nosso. E essa é a oração comum da igreja, mas na igreja de João tinha outra oração. Na igreja de João não se orava o Pai Nosso. Eles adotaram outro modelo de oração. Qual foi o modelo de oração que eles adotaram? Pai, nos faz um.
E não é porque é errado orar Pai Nosso, não tem nada a ver com isso. Mas a verdade é que Pedro não ficou acordado o suficiente para ouvir essa oração que vai além do pão nosso de cada dia, a oração que vai além do meu pecado, a oração que entra no âmbito da eternidade do coração de Deus e disse: a vida eterna é esta. Vida eterna não é vida terrena, não é passageira, não é vida momentânea, é vida eterna. João ficou acordado o suficiente para escrever essa oração, e glória a Deus. Quando a gente percebe que na verdade Jesus estava orando e tinha alguém ouvindo ele orando, a gente consegue perceber o movimento da glória de Deus descendo, a glória de Deus repousando sobre o jardim do Getsêmani, porque Jesus disse: e a vida eterna é esta, que conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Eu glorifiquei na terra, tendo consumado a obra que me destes. Agora glorifica-me Tu, ó Pai, junto de Ti mesmo, com aquela glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Meu Deus, a gente viu ontem como o Pai respondia a Jesus imediatamente. Imagina Jesus orando: Pai, derrama a sua glória sobre mim, assim como era antes da fundação do mundo. Meu Deus. E de repente João começa a falar assim: caraca, o que é isso aqui? A grama está brilhando. Estou zoando. Você já foi no monte e a grama brilhou? Aleluia, obrigado Jesus. Jesus orou por mim, Jesus orou por você. Eu queria muito que nós diariamente repetíssemos a oração que Jesus queria que nós orássemos. A oração eterna de Jesus, a oração do intercessor, a oração do nosso sumo sacerdote. Para que todos sejam um, como Tu, ó Pai, és em mim e eu em Ti, também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que Tu me enviaste, e eu lhes dei a glória. Olha o movimento da glória de Deus aqui. Jesus começa a orar: Deus, glorifica-me, ou seja, derrama a Tua glória em mim. E a glória de Deus pousa sobre aquele lugar, e ele começa a dizer: eu vos tenho transmitido a glória. Então Jesus estava fazendo uma transferência ali. A glória que havia nele começou a entrar em João. Versículo 24: Pai, aquele que me destes, eu quero que onde eu estiver, também estejam eles, para que vejam a minha glória que me deste. Você entende aqui como que a oração de Jesus muda? Porque no começo ele pede pela glória, aqui já começa a dizer: a glória que você me deu. Jesus começa: Deus, me dá a sua glória, glorifica-me a mim mesmo, derrama a sua glória sobre mim. Deus, obrigado, porque a glória que você me deu, agora eu posso transferir a alguém. O princípio do discipulado é a transferência. O princípio do discipulado é você receber vida de Deus através de outra pessoa. Eu não estou falando de transferência de uma mão na cabeça. Eu estou falando de você sentar perto de alguém e você querer absorver a vida de Deus que aquela pessoa vive. Só que João não era perfeito. A Bíblia profetiza que... eu estou chegando no ponto. A Bíblia profetiza que todos os discípulos de Jesus abandonaram Jesus no momento da cruz. É ou não é verdade?
Então no capítulo 18 eles vão começar a dar o pé, correndo, porque eles estavam com muito medo de serem presos. E abre aí comigo em João 19. João é alguém muito profundo. Eu consigo ver os soldados se aproximando de Jesus, Pedro tendo aquele surto e cortando a orelha do sacerdote. E depois disso Jesus cura o sacerdote e todos eles vazam, fugindo. E eu consigo imaginar João correndo. E quando ele chega dentro de Jerusalém e vai virar a esquina, ele se depara com quem? Nada mais, nada menos do que Maria, a mãe de Jesus. E quando eles se encontram, eu consigo imaginar essa conversa. Ele se encontra com Maria, João pálido, com a boca seca, branco. Maria olha para ele com a cara dele de assustado. O que está acontecendo? Ele pergunta: para onde você vai? E João tremendo. Maria começou a perceber que João estava fugindo da cruz. E ela disse para ele assim: João, você não vai fugir, você vai comigo. Calma que eu vou te mostrar. Você vai comigo para a cruz. Pensa, Maria catando o discípulo amado e levando ele para a cruz. Então pega esse quadro profético. A Bíblia profetiza que todas as ovelhas de Jesus, ou seja, todos os discípulos, foram dispersos. Salmos vai dizer: abate o mestre e as ovelhas se dispersarão. Então é um fato que todas as ovelhas se dispersaram. Mas aqui no capítulo 19, versículo 26 vai dizer o seguinte: ora, Jesus, vendo ali a mãe, vendo ali sua mãe, e que o discípulo a quem ele amava estava presente, disse à sua mãe: mulher, eis aí o teu filho. Meu Deus. Depois de dizer isso a Maria, ele disse: depois disso, disse ao discípulo: eis aí a tua mãe. E desde aquela hora, o discípulo a recebeu em sua casa. Presta atenção nisso aqui. João, assim como todos os discípulos, estava fugindo da cruz. E no meio do caminho ele encontra Maria, as irmãs de Maria, Maria Madalena, todas as mulheres indo em direção à cruz. E aquele homem que devia ser líder estava fugindo da cruz. E Maria toma João pela mão e diz: nós vamos sim. Sabe de uma coisa? Eu tenho certeza que você já quis fugir da cruz. Eu tenho certeza que você já quis fugir do negue-se a si mesmo. Eu tenho certeza que você já quis fugir do sofrimento provocado pelo Evangelho. Mas no meio do caminho você encontrou alguém que estava carregando a cruz. E diz assim: você não vai fugir dela não, você vai comigo. Sabe de uma coisa? Você que está querendo fugir, você precisa encontrar uma família espiritual no meio do caminho que te impede. Você precisa encontrar uma comunidade, nem que seja um grupo de mulheres do coque, que vão te levar para o círculo de oração e tentar expulsar o demônio de você, porque você está fugindo da cruz. Vamos lá, nébias. Você precisa encontrar alguém no meio do caminho para te levar para a cruz. Vira uma pessoa do seu lado e pergunta para ela assim: cara, você pode me levar para a cruz? Sabe de uma coisa? A cruz é o lugar onde quebra todo o nosso espírito de divisão. Na cruz é o lugar onde nós quebramos o nosso senso fugitivo.
E sabe de uma coisa, Dani? É na cruz que nós nos tornamos família. Você sabia que João, o apóstolo, ele é o único discípulo adotado pela família de Jesus? Na cruz, Jesus está pendurado, pregado. Ele olha para sua mãe em desespero e diz: mulher, eis aí o teu filho, o meu discípulo amado. Jesus olha para o discípulo amado e diz assim: mulher, eis aí a tua mãe. Sabe de uma coisa? O espírito de adoção uniu João e Maria numa família só. Uau! O espírito de Jesus, o espírito de adoção, forjou uma aliança entre os dois, e eles se tornaram família espiritual, um compromisso um com o outro. Eles se tornaram uma comunidade. Sabe o que Jesus estava dizendo aqui? Mulher, eu estou para morrer, mas eu vou deixar alguém com você que mais se parece comigo. E Maria, quando você sentir saudade de mim, conversa com João, porque ele é o meu discípulo favorito, ele é o meu discípulo amado, ele é o discípulo que mais se parece comigo. João, eu sei que você não queria estar me vendo crucificado, torturado, arrancar a minha barba, meu cabelo, isso não é uma coisa que você queria ver. Eu estou indo embora, João, mas eu vou deixar a pessoa que mais se parece comigo ao seu lado. Minha mãe foi a minha primeira casa, foi a mulher que me ensinou a falar, foi a mulher que me ensinou a andar. A Bíblia vai falar que Maria, ela olhava para Jesus e guardava tudo no coração. Sabe o que é isso? Discipulado. Olhar para Jesus e absorver no coração quem Ele é. João, eu estou indo embora, mas eu vou deixar alguém a pessoa que mais me conhece com você. E vocês vão se tornar um responsável pelo outro. Sabe o que é interessante? Jesus só diz assim: eis aí a tua mãe, eis aí o teu filho. E João entende a mensagem. Ele pega Maria, fala assim: vamos para casa. Vida na vida, meus amigos. Família é feito na cruz. Família espiritual é gerada por um apontamento divino. Meu Deus. Sabe de uma coisa? Você já teve pastor, você já teve líder, você já teve amigo, mas deixa eu dizer uma coisa: isso aqui são seus pais e a sua mãe espiritual. Esse aqui são os seus irmãos, essa aqui é a sua família espiritual. E a gente começa a viver a mesma rotina, o mesmo estilo de vida. Maria começa a morar com João. E a história vai dizer que Maria seguiu João até Éfeso. Meu Deus. Você sabia que João se tornou o pastor de Éfeso? Paulo foi aquele que implantou, depois veio Timóteo, e João se mudou para Éfeso para pastorear a igreja da Ásia. Quando ele está escrevendo no Apocalipse ao anjo da igreja de Éfeso, ele está escrevendo aos pastores do qual ele mesmo pastoreia. E a história da igreja vai dizer que em Éfeso existe 2 túmulos. Meu Deus. O de Maria e o de João. Em Éfeso. Porque aqui, Gustavo, surgiu um tipo de aliança espiritual. Onde você for, eu vou. Eu tenho uma aliança contigo. Eu faço um pacto com você.
mediante a cruz, mediante o sangue de Jesus. Eu sei que você vai me frustrar, eu também sei que eu vou te frustrar, mas sabe de uma coisa? Jesus nos uniu numa mesma família espiritual. Foi a cruz que fez isso. Eu não estou aqui por um entretenimento de igreja. Eu não estou aqui como um sommelier de igreja, provando qual que igreja é melhor, para ver qual que eu me encaixo. Não, eu estou buscando um apontamento divino, que me conecta com uma família espiritual, no âmbito da cruz. O que é a igreja? Efésios 2:19, vocês já não são mais nem estrangeiros, nem peregrinos, mas vocês são concidadãos dos santos e família. Meu Deus, família de Deus. Deixa eu dizer uma coisa, igreja não é um CNPJ. Igreja não é uma reunião de culto. Igreja é um sentimento de pertencimento a um povo, a uma família espiritual. Salmos 68 vai dizer: Deus faz o solitário andar em família. Sabe por que você está solitário? Não é falta de Deus, é falta de família espiritual. Talvez você, como João, está fugindo da cruz, está fugindo de um confronto, está fugindo de um discipulado, está fugindo de um vida na vida, está fugindo de alguém falar na tua vida. Eu me lembro quando eu comecei a plantar a igreja de São Paulo, e algumas pessoas, vieram assim meio empolgados: ó, Canta, eu te amo, você é meu pastor. Eu falei assim: não sou não, porque as minhas ovelhas ouvem minha voz. Para de chamar pessoas de pastor por título, se você não deu o seu coração para ela. Vamos lá, já tem gente mexendo um bumbum, ficando incomodado. Mas sabe de uma coisa? O versículo vai começar a dizer: só os rebeldes habitam em terra estéril. Ou seja, só os rebeldes não frutificam, porque tudo que é falado para eles, eles rejeitam. Já viu um adolescente rebelde com o seu pai? O pai está falando: meu filho vai tomar banho. Não, eu não vou tomar banho, não, eu não preciso tomar banho. O rebelde está falando para o seu bem, você está retrucando. Você não frutifica, não é por falta de oração, é por falta de submissão, é por falta de vida em comunidade. Vamos lá. Essas são pessoas que têm o meu coração. Eu não sou um rebelde, eu ando em família. Efésios 2, versículo 19. Oh Deus, me ensina a manusear essa Bíblia. Assim já não sois mais estrangeiros nem forasteiros. Vocês não são mais estranhos, mas concidadãos dos santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a pedra de esquina, no qual todo edifício bem ajustado cresce. Só existe uma maneira de nós crescermos para ser o lugar de habitação de Deus: é o lugar de comunidade e família espiritual, uma comunidade apostólica e profética, que rompe com as barreiras da rebeldia, da frieza, da falta de submissão. Uau! Vamos lá, meus amigos. Jesus é o nosso pastor até ele mostrar o cajado para a gente, até ele puxar e quebrar a nossa perna. A gente ama alguém até que essa pessoa ela fale algo contrário daquilo que a gente pensa. A gente ama uma igreja até o momento que o culto agrada a gente. Asher Tratter vai escrever um livro chamado Relacionamentos de Aliança. Você que é casado, quantas vezes você já
brigou com a sua esposa, com o seu marido e disse: o que eu fiz da minha vida? Não tinha outro não, Jesus. 6 anos de casamento, você acha que não? Mas eu não tenho uma mentalidade de divórcio. Vamos lá. Eu me frustro, eu me firo. A pessoa que mais já se feriu no ano sou eu, o fundador, o pastor do negócio. Mas eu não tenho uma mentalidade de divórcio. Meu Deus, divórcio não é uma opção. Família espiritual não é opcional. Ser enraizado, arraigado numa família espiritual é um modelo de fim de tempos. É um modelo de volta de Jesus. Nós não queremos uma igreja rodeada de ministério. Igreja é um ambiente seguro, onde você pode errar. Isso não fere a nossa aliança. Vamos lá. Alianças quebradas são alianças que não são forjadas na cruz. Como é que faz isso aqui, Jesus? Aperta aqui. Alianças que se quebram não são forjadas na cruz, porque elas não foram moldadas pelo sangue, elas não foram moldadas pelo apontamento divino, que te conecta com uma família espiritual. Casa de oração ou lugar de habitação para Deus não é construído em volta de um ministério. Não tem ministério suficiente que suporte a presença de Deus pesada por muito tempo. Fazendo luz aos últimos BOs que nós conhecemos bem. O problema não é o ministério, o problema é a falta de família espiritual. O problema é a falta de um possuir o coração do outro. Eu tenho acesso ao seu coração. Não há nada na minha vida do que eu tenha do que esconder. Meu amigo, você precisa achar uma família espiritual. Ou você precisa ser achado por ela. Porque senão a sua vida vai continuar andando em círculos, em terra estéril. Eu quero dizer novamente, abra comigo lá em Salmo 68. Já foi quanto tempo de pregação aí? 68. Oh. 68, versículo 5. Pai de órfãos e juiz de viúvas é Deus em sua santa morada. Deus faz com que o solitário viva em família. Liberta aqueles que estão presos em grilhões, mas os rebeldes habitam em terra seca. Deus habita num lugar de família espiritual. Sabe o que é muito interessante? Porque essa aqui é o fundamento de ministério. Você vai reconhecer esse texto aqui. Então vamos lá, Salmo 68, versículo 5 vai dizer: Pai de órfãos e juiz de viúvas, amém? Versículo 18 vai dizer assim: Tu subiste ao alto, levaste cativeiros e recebeste homens como dons. Uau! Até mesmo para os rebeldes, para que o Senhor habite no meio deles. Presta atenção, no mesmo texto Deus está falando sobre apóstolos, profetas, evangelistas e mestres. Em qual texto? No texto que ele diz: eu sou pai de órfãos e juiz de viúvas. E ele vai dizer aqui que o rebelde, ele habita em terra estéril. Presta atenção nisso aqui, que isso aqui é forte.
O rebelde habita em terra estéril, ou seja, ele não frutifica. Mas o rebelde tem dom. Lá, no versículo 18 vai dizer que Deus deu dons até para os rebeldes. Deus deu o ministério até para rebeldes. Isso quer dizer que eles são aprovados? Não! Porque a equação de dom não é o mesmo que fruto. Fruto só é desenvolvido em vida comunitária, em discipulado. Meu Deus! Ministério você desenvolve sozinho. É só você orar 2 horas por dia em línguas. Você jejuar e você vai ser de Deus. Vai ser alguém usado. Mas eu não quero ser usado por Deus. Eu não quero ser instrumento. Eu quero ser filho. Eu não quero ter um microfone. Eu quero ter uma família espiritual. Eu não quero ter seguidores no Instagram. Eu quero ter discípulos. Vamos lá. Quero dizer, meu Deus. É engraçado que Deus dá dons aos homens para que ele habite no meio deles. Mas o dom, ele só é alicerçado no lugar de família. Ministérios saudáveis, igrejas saudáveis, pessoas saudáveis. São pessoas que têm uma vida direta com Deus, que se comunica e jorra num lugar de comunidade, uma família espiritual. E isso se desenvolve para ser um lugar de habitação de Deus no Espírito. Vocês me dão mais 10 minutos? Quem me dá mais 10 minutos aqui? 10, 20, 30, 40, 50, 60. Já dá para ir mais um pouquinho. Efésios 2, lá no último versículo, vai falar que nós estamos edificando um lugar para Deus no Espírito, amém? Eu quero lembrar vocês de 2 Samuel capítulo 6, onde Davi está trazendo a Arca da Aliança para Jerusalém. E vocês lembram o que acontece? Davi coloca a Arca da Aliança em cima de carros, e os bois que estão puxando aquele carro, ele tropeça numa pedra, e a Arca da Aliança cai, certo? Carro na Bíblia tem a figura de ministério. Deus, presta atenção, não foi Uzá que morreu por causa da sua própria vontade, foi Deus que matou Uzá. Deus matou Uzá para mostrar que presença de Deus não se carrega sobre ministério, sobre mecanismos, forças e jeito humano. Quem parou a Arca da Aliança de entrar em Jerusalém foi Deus, para que eles aprendessem a carregar a presença de Deus do jeito certo. Vocês lembram dessa história, amém? Está comigo, Diego? Mas de repente, Davi ele tem uma ideia, fala assim, cara, Obed-edom é meu amigo, e ele tem uma casona enorme, cara. Eu acho que lá na casa dele cabe a Arca da Aliança. E aí, eu vou conjecturar algumas coisas aqui. Davi chama Obed, fala assim, Bezinho, você sabe que a gente se conhece desde pequenininho, né não? Será que a gente botar a Arca da Aliança lá na tua casa? Agora imagina, Eric, Uzá tinha acabado de ser fulminado pela presença de Deus. Olha o pedido maluco de Davi, bota na tua casa. Aí Obed-edom ele vai lá e vai conversar com a esposa dele, porque Obed-edom era casado. E aí imagina ele chegando em casa, dá missão, Mozi, o rei pediu um negócio para a gente aí. Não, claro que o rei pedir para a gente faz. É o rei. O que é? Sabe o nosso amigo Uzá? Morreu. Como? Ele tocou na Arca da Aliança. Meu Deus! Uzá morreu, nosso amigo. E que Davi quer? Então, Davi quer pegar a Arca da Aliança e botar na nossa casa. Imagina Obed-edom tendo essa conversa com a esposa dele. Sabe de uma coisa? Obed-edom tinha filhos. Imagina aquela mulher falando assim, Mozi,
Mas e as crianças? Eu tenho um filho de 2 anos que, se a Arca da Aliança estivesse na minha casa, no próximo dia já estava fulminado. O meu filho estaria tocando bateria na Arca da Aliança, assim. Gente, imagina o medo de Deus que estava por causa da Arca da Aliança, que tinha matado o amigo deles. E Davi só tinha um lugar para colocar a Arca da Aliança: dentro de uma família, dentro de uma casa. Moça, você lembra que você falou que é o rei pedindo? A gente vai ter que fazer o que o rei está pedindo. Vamos tirar algum móvel aqui para botar a Arca da Aliança dentro de casa. Tá bom, então traz a Arca da Aliança. Trouxeram a Arca da Aliança para dentro de casa. Todo mundo morrendo de medo, protegeram, botaram fita amarela para as crianças não passar, para entrar no lugar da Arca da Aliança. Só que passou um dia, 2 dias, 3 dias, 1 semana. A presença de Deus fez... E sabe de uma coisa? Obed-edom era músico. Ele começou a se sentir atraído por aquela presença. Ele começou a amar aquela presença. Ele começou a cantar para aquela presença. E a presença de Deus, conforme Obed-edom cantava, ia aumentando a presença de Deus naquela casa. E aí a esposa de Obed-edom já estava lavando louça sem medo. As crianças já estavam correndo na casa sem medo. E foi passando 1 mês. A presença de Deus foi aumentando a ponto dos vizinhos perceberem. E a presença de Deus passou 4, 5, 6 semanas. Tomou aquela cidade. Chegou em 3 meses, chegou no ouvido do rei. Davi, a Arca da Aliança não matou Obed-edom. Nem as crianças, nem a esposa, na verdade, abençoou toda a sua casa. E aí Davi falou assim: caraca, vamos lá buscar a Arca da Aliança. Obed-edom já tinha apaixonado. Obed-edom já tinha se acostumado. As crianças já estavam dormindo na presença de Deus. Todo mundo feliz. E a má notícia começa a chegar. Qual? Davi está chegando para levar a arca embora. Meu Deus, gente. Davi chega na casa de Obed-edom e começa a ouvir os testemunhos da própria boca de Obed. Esse cara, eu tenho que levar essa arca porque a nação inteira precisa disso aqui. Obed-edom virou para Davi e falou assim: Davi, se você vai levar a arca, eu vou junto. Aí Davi virou para Obed-edom e falou assim: mas Obed é sua esposa, ela vai junto também. Mas Obed-edom, mas e as crianças? Elas vão também. Sabe de uma coisa? Obed-edom é aquele que é da família de Corá. E a família de Corá é a família que carrega a Arca da Aliança. Meu Deus! Então Davi descobre que o jeito certo de carregar a presença de Deus não é colocar apenas no ombro, mas é colocar numa família. Onde começou o movimento de oração e habitação da presença de Deus? Em casa. Onde começou o movimento de oração e paixão pela presença de Deus? Em casa. Criando filho na presença de Deus. Brigando com a esposa na presença de Deus. Amigo, você precisa de um gabinete. Mas pelo menos você está brincando na presença, né, cara? Caraca, glória a Deus dele foi muito vivo, pô. Ai, me pegou muito. Ai, que delícia de igreja. Vocês estão felizes? Levar a presença para toda a cidade começa em casa. Começa submetendo a sua família à presença, ao lugar da manifestação de Deus.
Queria que você abrisse comigo lá em Salmos 84. Obed-edom, ele se torna um líder, Eric, dos turnos de oração, intercessão e adoração no tabernáculo de Davi. Lá em 2 Crônicas 25 vai dizer que o primogênito de Obed-edom se torna um líder dos turnos de adoração e intercessão. Ou seja, uma família construída ao redor da presença. Uma família que recebeu Yahweh dentro de casa. E falou assim: nós vamos seguir a arca, nós vamos seguir a presença. Nós não somos estrangeiros nem peregrinos. Nós somos concidadãos dos santos, família de Deus, edificados para construir um lugar de habitação para Deus do Espírito. Salmos 84. A família de Obed-edom, os filhos de Corá, eles desenvolvem uma canção dizendo: quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma anela por ti e se desfalece pelos seus atos, o Senhor. Sabe o que é interessante? Porque Obed-edom aqui e os filhos de Corá, ele fala no plural tabernáculos, mas só tinha um tabernáculo naquela época. Por que ele fala tabernáculos no plural? Porque ele sabia que onde Deus estava se tornava a casa dele e a casa dos seus filhos. É porque ele sabia que a sua casa própria tinha se tornado um tabernáculo para Deus. Ele sabia que a sua família espiritual tinha se tornado um lugar de habitação para Deus. A sua família biológica tinha se tornado um lugar de habitação para Deus. Ei! Então é tabernáculos no plural, porque os filhos de Corá entendiam que nós somos os tabernáculos de Deus. A minha alma suspira e desfalece pelos seus átrios. O meu coração e a minha carne clamam pelo Deus vivo. Até o pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si. Uau! Bem-aventurados os que habitam na tua casa, louvar-te-ão continuamente. De quem é esse salmo? É de alguém que fez a sua família um lugar de habitação para Deus. Eu queria que você ficasse de pé no seu lugar. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Rei meu e Deus meu. A minha alma suspira e se desfalece. Bem-aventurados, felizes são aqueles que habitam na tua casa, meu Deus. Eu creio que o Senhor quer ferir essa igreja com um sentimento mais profundo de família espiritual. Família espiritual não é um jeito de fazer ministério. Família espiritual é o fundamento das nossas vidas com Deus e com a nossa comunidade. Nós somos família de Deus. Senhor Jesus, eis aqui Maria, eis aqui João. Senhor Jesus, eis aqui os seus discípulos, que não querem apenas serem discípulos, nós queremos ser membros da família de Deus, pertencentes à família de Deus. Espírito Santo, derrama sobre esse lugar espírito de adoção.
Sabe, talvez a coisa mais espiritual que você vai fazer esta noite é mandar mensagem para quem você precisa pedir perdão. Ou talvez a coisa mais espiritual que você vai fazer esta noite é perdoar aquele que te feriu. Talvez a coisa mais espiritual que você vai fazer esta noite é fazer um pix no pastor que te feriu. Uma oferta generosa que simboliza reconciliação de coração. Uau. Meus amigos, o jeito de Deus aumentar o lugar da tua presença é estabelecendo alianças eternas. Eu não sou da mesma igreja que o Farley, mas eu tenho uma aliança eterna com ele e com a Dani. Meu Deus. Vamos, o Espírito de Deus está se derramando nesse lugar. Talvez você essa noite tenha que fazer um pacto com a sua família. Talvez você precisa, se você é casado, talvez você precisa olhar para sua esposa e falar assim: a gente faz um pacto de construir um lugar para Deus na nossa casa, de construir um lugar para Deus na nossa família, de construir um lugar de habitação para que Deus repouse a sua presença no meio dos nossos filhos. E tanto casados quanto solteiros precisam fazer uma aliança com uma comunidade. Pai, eu quero frutificar em um lugar de discipulado, de pastoreio, de família espiritual. Sabe, Deus está forjando as alianças que vocês têm uns com os outros, através de dores, através de alegrias, através da presença e do Espírito. Uau. Deus, nós te pedimos, derrama o seu Espírito sobre aqueles que estão dispostos a viver família espiritual. Sabe de uma coisa, uma reunião de oração, um movimento de oração não começa com um turno de oração na igreja, mas começa com o desejo de uma família sacerdotal se apresentar diariamente diante do Senhor. Ei! Sabe de uma coisa, Curitiba não precisa de uma casa de oração, Curitiba precisa de muitas casas de oração. Sabe de uma coisa, talvez você precise parar de dizer: eu e a minha casa serviremos ao Senhor, e começar a orar: a minha casa será chamada casa de oração. Ei! Deus, eis aqui uma família espiritual. Deus, o Eric cantou: todas as famílias te amam. Você que é o líder ou a líder da sua casa, faça uma aliança, um pacto com seus olhos,
Sabe de uma coisa? Avivamento não começa na igreja. Avivamento começa com a família, prostrada na presença. Talvez você precisa hoje de um toque fresco de Deus. Talvez hoje você precise de um avivamento pessoal. Sabe de uma coisa? Você só pode dar na tua casa aquilo que você recebeu do alto. Deus, estenda as suas mãos como se fosse receber algo. Deus, nós recebemos o encargo de forjar famílias sacerdotais. Deus, nós recebemos essa noite o encargo da minha casa, da minha família, se tornar uma casa de oração. Deus, eis aqui a minha esposa. Deus, eis aqui o meu marido. Deus, eis aqui os meus filhos. A cruz de Jesus está exposta aqui. E Ele está dizendo: mulher, eis aí o teu filho. Discípulo, eis aí a tua mãe. Espírito de adoção, rompa nessa noite com sentimentos individualistas, egocêntricos, idólatras, dizendo: Deus só vem até aqui, a igreja só vem até aqui. Ah, Deus, quebra nos nossos corações os muros que nos dividem. Eu sinto o Senhor curando pessoas emocionalmente aqui. De feridas com igreja, feridas com pastores, com líderes que foram autoritários, ou feridas que você mesmo, por ser imaturo, promoveu para si mesmo. Diga no seu coração: Deus, eu não quero mais carregar essas feridas. A sua cruz me cura, a sua cruz me liberta. Deus, eu não quero andar ofendido. Deus, eu não quero andar ofendido. Deus, eu não quero andar aprisionado em relacionamentos quebrados. Deus, acende uma luz aqui. Deus, a sua luz é sobrenatural. Se existe algum irmão ofendido com o outro, libera agora, Deus, espírito de reconciliação. Deus, nós não estamos interessados em edificar um ministério antes de edificar uma família. Vejam o Filho de Deus, contemple o Cordeiro no trono, o alvo de toda paixão. A Cristo governo de tudo. Vejam o Filho de Deus, com
o alvo de toda paixão. A Cristo governo de tudo, tua beleza permeia o plano de Deus, ó Filho do homem, ó Filho do homem, tua beleza permeia o plano de Deus, ó Filho do homem, ó Filho do homem. Anjos e homens adoram, 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 anjos e homens adoram. Eu achei, me apaixonei, fiz de minha casa um lugar para a presença. Eu achei, me apaixonei, fiz de minha casa um lugar para a presença. Para a presença. Todos os meus dias estão cativos à beleza que eu encontro em ti. Todos os meus dias estão cativos à beleza que eu encontro em ti. Os meus dias estão cativos da beleza que eu encontro em ti. Todos os meus dias estão cativos da beleza que eu encontro em ti. Apaixonei, fiz de minha casa um lugar para a presença. Eu amei, me apaixonei, fiz de minha casa um lugar. Eu achei, encontrei, fiz de minha casa um lugar para a presença.
me apaixonei. Fiz de minha casa um lugar, e todos os meus dias estão cativos da beleza que eu encontro em ti. Todos os meus dias estão cativos da beleza que eu encontro. Todos os lugares que possa estar, preferes habitar com o seu povo. Existe um desejo no seu coração, sua presença no meio do seu povo. Do seu povo. Deus, na criação, seus filhos te louvavam. Enquanto a sua palavra afirmava tudo que há, desde lá o seu espírito paira, procurando lugar pra repousar para sempre. De todos os lugares que possa estar, preferes habitar com o seu povo. Eu sei que existe um desejo no seu coração, a sua presença no meio do seu povo, do seu povo, do seu povo, do seu povo, do seu povo. Fez de sua casa uma montanha, quem subiu pra admirar sua beleza. No santuário o seu trono era arca, mas quem cuidou pra cultivar sua presença